Beleza, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer ao coral pelas músicas incríveis, né? Pra quem me conhece, meu nome é Caio, sou casado com a Ana, tá ali atrás. Eu faço o melhor curso de acordo com o Mustache. Passa fé. E o tema do nosso retiro, se você ainda não sabe, é Alfa e Ômega, certo? Então não confunda com o nome do nosso ministério, que é Alfa Ômega. Não tem o E. É diferente. Pode falar Alfa Ômega, Alfa Ômega, como você quiser, mas não tem Ômega. Mas basicamente esse é um retiro para a gente falar sobre Deus. A gente está aqui para falar sobre Deus. Amém. E a primeira coisa que eu quero te pedir, talvez reforçando o que o Jeff falou, é que você esteja presente aqui. Que você aproveite esse tempo que a gente vai ter para pensar no seu relacionamento com Deus e para pensar sobre quem Deus é. Amém. A gente vai ter diversão, boa comida, pessoas incríveis aqui com certeza. Mas o retiro, a palavra já diz que é para a gente se retirar, né? Da nossa loucura, da nossa vida, das nossas responsabilidades. Elas vão estar lá quando a gente voltar. Mas aproveita enquanto você está aqui para se conectar com Deus e com as pessoas que você vai conhecer aqui. Amém? Por que é importante isso, né? Porque a maneira como você enxerga Deus, o que você pensa sobre Deus, como você vê Deus, vai impactar toda a sua vida e gerações depois disso. Eu lembro que eu cheguei nesse grupo, nessa igreja, em 2013. A gente não tinha retiro universitário como esse, mas a gente tinha retiro de jovens, né? Que era bem parecido. Eu conheci o Walter, do Paraguai lá. E com certeza impactou a minha vida. Eu fiz amizades, eu descobri de fato o que era ter amizades verdadeiras, amizades profundas, amizades que me ajudam com certeza até hoje. Então eu queria começar esse tempo orando junto com vocês. Pode ser? Amém. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por a gente estar aqui, obrigado pelo privilégio que é compartilhar a tua mensagem, obrigado pelas canções que a gente cantou, Pai, obrigado porque o Senhor é incrível, Deus. O Senhor criou o universo, criou as estrelas, Deus, e a gente pode, mesmo com Deus tão grandioso, se relacionar com o Senhor, Pai. Então me ajude aqui nesse momento, Pai, a transmitir a tua mensagem, que a gente possa ser aqui inspirados, Pai, em te buscar e te conhecer ainda mais. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. 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 Então a gente vai começar hoje pelo final, a gente vai para o livro de Apocalipse primeiro, tá bom? A ideia era ter uns slides aqui hoje, mas imprevistos acontecem, tá? Então eu mandei os slides lá no grupo dos universitários ou no mesma pasta que está no link das músicas, tá? Então se você quiser, vai ter algumas imagens, se você quiser acompanhar lá também, vai ser legal, tá bom? Então vamos lá em Apocalipse, já pode ir abrindo. Mas deixa eu dar um contexto primeiro para vocês sobre o livro de Apocalipse. Alguém sabe quem escreveu o livro de Apocalipse? João, apóstolo João, exatamente. Que por sinal era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Era um dos quartos, que estava perto de Jesus a maior parte do ministério de Jesus. Então ele escreveu o livro de Apocalipse cerca de 60 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Então em determinado momento da história, João ele foi banido, foi exilado, né, numa chamada Ilha de Patmos. Se você ver aí no slide, a Ilha de Patmos tem uma imagem bem bonita. Umas praias bonitas, areias brancas, né? Você pode pensar, pô, até eu queria ficar exilado num lugar como esse, né? Mas na verdade não era tão assim. Tem um estudioso do Novo Testamento que ele fala o seguinte: o exílio de João seria precedido por flagelação, marcado por grilhões perpétuos, roupas escassas, comida insuficiente, noites no chão frio, em uma prisão escura e trabalhar sob o chicote de um superintendente militar. Então, quando João recebeu essa revelação, era nesse contexto que ele estava, né? Um contexto de prisão mesmo, condições bem críticas. Se você parar para pensar, João tinha mais ou menos 80 anos aí na época já. Então, mesmo uma vista tão bonita não era suficiente, né, para inspirar tanto naquele contexto. E foi aí que João disse que ele teve uma visão. Ele recebeu uma visita do próprio Jesus. E Jesus traz revelações para ele, revelações do futuro que ia acontecer. E vamos lá, Apocalipse 1:8 fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então imagina você preso e você recebe uma visita desse Deus que é tudo. Então Jesus está dizendo 3 coisas aqui. Quais são as 3 coisas que ele fala? Primeiro ele fala o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são as letras do alfabeto grego, né? A primeira e a última. Então ele está dando a ideia de totalidade, de abrangência, de que ele existe desde sempre e cobre todas as áreas da nossa vida, do mundo, do universo. A segunda coisa que ele fala é o quê? O que é, o que era e o que há de vir. O que é, o que era e o que há de vir.
dando a ideia de eternidade, e não só isso, de imutabilidade, que ele não muda, que ele é o mesmo sempre. E aí, e por último ele fala, o Todo-Poderoso. Alguém já assistiu o filme Todo-Poderoso aqui? Já é muito bom, né? Então essa ideia de que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Hoje a gente não vai aprofundar sobre tudo que Deus é, senão a gente vai precisar de vários retiros para falar sobre isso. Eu vou focar mais hoje no Alfa. Então o Alfa é o tema hoje da nossa aula. O Alfa é aquele que existe desde o começo dos tempos e desde antes disso. Domingo o Brunão vai falar para a gente sobre o Ômega, né? E amanhã a gente vai falar sobre o E, que é o que acontece entre o Alfa e o Ômega, né? Como é a nossa vida aqui na Terra. Exatamente. Exato. Então, se a gente quiser saber aonde tudo começa, a gente precisa ir para o começo, né? Começar do começo lá em Gênesis. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Eu vou fazer um funil aqui hoje, eu vou começar explicando sobre Deus como um grandioso, criador de todas as coisas, até chegar em nós hoje, tá bom? Então, meu primeiro ponto nessa noite é Deus, desde o princípio, Ele criou. Então, desde o princípio, Ele criou. Gênesis 1, do 1 ao 3. Alguém gostaria de ler, por favor? Eu posso ler. Pode ler, Felipe? Capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Se puder ficar de pé, ler, pausa. Posso? NVI? NVI. Convicção. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso, obrigado, Felipe. Então, no princípio, no começo de todas as coisas, Deus criou. Talvez alguém diga, pô, eu não tenho certeza, talvez, do relato da criação, talvez eu não sei se foi bem assim, o Gênesis, né, talvez tenha sido um Big Bang. Bom, se alguém aqui pensa aqui, você está no lugar certo, porque provavelmente você é a pessoa com mais fé entre nós aqui. Porque precisa de bastante fé, né, para acreditar que 50 milhões de anos atrás, tudo surgiu do nada, de uma coisa aleatória. Tem algumas imagens que estão aí nos slides, se vocês quiserem ver, que eu quero ilustrar um pouco melhor sobre quem é esse Deus, sobre o tamanho que ele tem. Então, não sei se vocês estão vendo aí os slides. Sim. Então, o primeiro slide tem um negócio que chama Pilares da Criação. Isso aí é basicamente um berço para novas estrelas, né? Ele é basicamente formado de hidrogênio. Então, alguém aqui é das exatas? Quem é das exatas aqui? Eu nem quero ser. Eu já fui. Até quem é ficou com vergonha de dizer das exatas. Exato. Eu fiz um tempo de engenharia aeroespacial, então eu gosto bastante desse assunto. Então isso aí é um berço basicamente de estrelas. Isso aí está a 7.000 anos-luz da Terra. Eu vou fazer um pouco de matemática aqui agora, então você me acompanha, tá? Peraí, cara, peraí. Pega a nota. Anota aí. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então, em um segundo você anda 300 mil quilômetros. É muito. É quase daqui até Osasco. É bem longe. 300 mil quilômetros num segundo. Imagina o quanto você conseguiria viajar um ano nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Muito longe, né? Então, esse lugar está a 7.000 anos-luz. 7.000 anos viajando na velocidade da luz. Então, está longe pra caramba, é grande pra caramba, 6 anos-luz de altura. Então, esse é o tamanho desses pilares da criação. O próprio universo em si, ele está sempre em constante expansão, ele ainda não chegou ao seu ápice. Ele tem hoje cerca de 156 bilhões de anos-luz de extensão. 156 bilhões de anos-luz. Não dá nem para imaginar o tamanho disso. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. É muito grande. Muito grande. Para você ter noção, não sei se você já foi lá fora e olhou as estrelas hoje. Aqui dá para ver bastante estrelas. Hoje não está tanto, mas dá para ver algumas estrelas. Você sabia que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias da Terra? Se cada grão de areia fosse uma estrela, em todas as praias da Terra, ainda assim não seria suficiente para contar todas as estrelas do céu. Informa, cara. É. Momento Wikipedia, momento Google aqui. Exatamente.
O próprio sistema solar, se você parar para pensar, né? Antigamente na minha época tinha 9 planetas, agora tem 8, né? Plutão não é mais planeta. Eu não sou mais tão novo assim. Você pensa que todas as órbitas dos planetas funcionam perfeitamente, nem para os planetas colidirem com o Sol, nem para sair voando também. Né? Você já pegou uma bolinha e girou assim? Imagina se fosse igual, você soltava, cair, e acabou tudo. Né? Mas tanto a órbita, a gravidade do Sol atrai os planetas para o centro, ao mesmo tempo que a órbita dos planetas impede que eles choquem. Então é um equilíbrio muito perfeito, um ajuste muito fino. Né? Seu próprio corpo, você já parou para pensar como é que é o corpo humano? O cérebro, por exemplo, possui uma capacidade de armazenamento de 1 milhão de gigabytes. Imagina um HD, o HD do seu computador deve ter 1 terabyte, que é 1000 gigabytes, né? Agora eu confundi, enfim. 1 milhão de gigabytes, é isso aí, vocês sabem. O olho humano consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Imagina a resolução que você consegue enxergar de cores. É muito mais que o seu celular, com certeza, consegue enxergar. O seu coração bombeia 7.200 litros de sangue diariamente. Se você estiver apaixonado, então, é muito mais. E aí as vezes eu sou apaixonado aqui, eu sei. Mas por que isso é interessante? Né? Até o próprio Voltaire, vocês devem conhecer, o filósofo comunista, ele falou o seguinte: o mundo me intriga, eu não posso imaginar que este relógio exista e não haja um relojoeiro. Você já imaginou que um filósofo iluminista ateu afirmou que não faz sentido o mundo como funciona sem existência de um Deus para planejar, para organizar todas essas coisas? O fato é que a gente vive num mundo que observa cada vez menos a grandeza de Deus. Você se lembra a última vez que você parou para contemplar a natureza? Quando foi? Talvez alguns aqui já fazem isso, né? Mas eu, pelo menos, faz tempo que eu não faço esse tipo de coisa. Qual foi a última vez que você admirou um pôr do sol? Você parou a sua semana e olhou o pôr do sol? Uma noite estrelada? Porque para nós essas coisas sempre existiram, né? Elas estão sempre aí aparentemente, mas não foi sempre assim. A gente se esquece de valorizar a criação, que o Alfa, que o Deus que existe desde o princípio criou. E essa é a função da criação para nós. Se você depois ler lá em Romanos 1:20, fala que Deus se manifesta através dos atributos invisíveis. Deus não é a sua criação. Não é como algumas pessoas acreditam, Deus é a natureza, né? Eu posso adorar uma árvore, você pode abraçar umas árvores, é bem legal. Minha esposa abraçava umas árvores. Para não chover, ela falava que se você abraçar a árvore não chove. Pior que funcionava, isso é a fé, tem poder. Então, meu ponto é, vá até lá fora, aqui nesse retiro, admire a natureza. Pense sobre Deus, abrace árvores. Né? Às vezes a gente pensa tanto que é sobre uma igreja, que é sobre seguir regras. Lógico que isso é importante, né? A igreja como corpo de Cristo, como pessoas, mas é sobre se relacionar com quem criou tudo isso. Amém. É sobre se relacionar com aquele que criou todas as estrelas do céu. É sobre se relacionar com aquele que criou você. Você já parou para pensar sobre isso? É muito além do que só regras ou só seguir, né, um conjunto de coisas. É se relacionar com esse Deus. Vamos lá em João 1. Vamos ver o que o João, mesmo João que escreveu Apocalipse, escreveu sobre Cristo. João 1, versículo 1 ao 3. Outra pessoa gostaria de ler, por favor? Com convicção. Vai lá só. João 1. 1 ao 3. Prega sobre isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Exato. Obrigado, Solon. Então, você vê alguma semelhança aí, Gênesis 1, João 1, né? Ele começa com o mesmo começo, né? No princípio era aquele que era a palavra. Então, ele começou com a mesma estrutura, né? Então, não só assim, o nosso mundo tem um começo, mas ele tem um começo por causa de Jesus. Isso significa o quê? Que tudo que existe dentro do que Jesus planejou com o Pai. Foi um projeto, um trabalho em grupo.
né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo se relacionando ali, pensando, calculando, sonhando sobre a criação, sonhando sobre nós, sonhando sobre o futuro. Quando a sua vida começou, você lembra quando a sua vida começou? Provavelmente não, né? Você não lembra quando você abriu o olho pela primeira vez, quando você chorou, quando o médico deu um tapinha lá na sua bunda, provavelmente você não lembra quando a sua vida começou. Mas ele se lembra do começo. O que eu quero dizer para nós nessa noite é que você não é um acidente. Você pode ter sofrido, você pode ter se sentido desconectado, se sentir estranho em algum momento da sua vida. Talvez você já pensou que não se encaixava em nenhum lugar. Você já sentiu assim? Eu já me senti várias vezes assim. Mas você faz parte do plano desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que existe desde o princípio. No livro de Jeremias, um profeta lá do Antigo Testamento, ele fala algo nesse sentido também. Jeremias 1,5, ele fala assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu me lembro quando eu nasci, eu era todo zoado. Eu tinha vários problemas. Eu tinha uma luxação aqui no quadril que eu não podia andar. Minha coluna era meio em S, assim, as pernas pra dentro, sabe, meio curva assim. Tinha que usar bota. Todo zoado. Mas é engraçado de pensar que mesmo nesse momento, no começo da minha vida, Deus se importava comigo. Deus sabia já do meu futuro. Ele me amava, assim como Ele ama você também. Eu lembro que eu não só era zoado fisicamente, como eu não encaixava na escola, não era muito popular, como alguns de vocês aqui. Muitas vezes eu me sentia sozinho, né? Não tinha uma boa relação com a família. Mas quando eu conheci esse Deus relacional, esse Deus que criou todas as coisas e ainda assim quer se relacionar comigo, isso fez toda a diferença. E eu quero encorajar você a pensar sobre isso hoje. Que se esse mesmo Deus, há 3.000 anos atrás, conhecia Jeremias, Ele também conhece você. O mesmo Deus que criou o universo, o mesmo Deus que criou as estrelas, o mesmo Deus que colocou a Via Láctea no céu, o mesmo Deus que escavou o oceano com as próprias mãos, o mesmo Deus que esculpiu o Grand Canyon, o mesmo Deus que riscou o céu com o arco-íris e o pôr do sol. Esse mesmo Deus criou você. Amém. E Ele quis que você estivesse aqui hoje, nesse retiro. Amém. Deus criou você, e Deus não faz coisas de qualquer jeito. Deus não faz qualquer coisa. Deus não é relaxado. Ele faz tudo perfeito. Amém. Então às vezes você pensa que, poxa, eu não sou perfeito. Eu não consigo fazer todas as coisas. Pô, mas eu ainda não tenho tal característica. Isso vai te desanimando. Talvez eu ainda, eu não sei se eu estou preparado para ser um discípulo, porque eu ainda não tenho tal força, tal habilidade. Mas não é sobre isso, necessariamente. Não é sobre ter todas as coisas. É sobre que Deus te criou do seu jeito que você é e Ele quer se relacionar com você. Ele quer te chamar de filho, como a gente vai ver daqui a pouco. Amém? Amém. Então, o nosso segundo ponto é, desde o princípio, Deus quis se relacionar. Desde os princípios, Deus quis se relacionar. Vamos lá continuar também em João 1, agora do 10 ao 13. Outra pessoa poderia ler, por favor? João 1, do 10 ao 13. Vai lá, João. Aquele que na palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Exato. Então o que João está falando aqui? Que esse Deus que a gente está falando, o Alfa, que criou todas as coisas, que é por sua própria natureza um ser relacional, é 3 em 1, aquele que criou todas as galáxias, os animais, os seres humanos, ele saiu do seu trono celestial e veio até nós. Ele saiu da eternidade, de fora do tempo, e veio se relacionar conosco. Veio para aqueles que eram seus, as suas criações, a sua obra-prima. E o que aconteceu? Estes que eram seus, os rejeitaram. Você já sentiu rejeitado alguma vez? É horrível, né, sentir rejeitado. Mas, contudo, existem alguns que não rejeitaram. Existem alguns que creram na mensagem. Existem alguns que guardaram os seus mandamentos nas suas vidas. Existem aqueles que continuaram confiando em Jesus.
aqueles que guardaram a palavra e transmitiram para outros. E a esses, e só a estes, ele deu o direito de serem chamados filhos. Só a eles. Não só mais criaturas, mas de filhos de Deus. A minha pergunta é: quem você quer ser? Você já é uma criatura. Deus já te criou. Mas você também quer ser chamado de filho de Deus? Existe um mito, né, de que todos são filhos de Deus. Mas na verdade o que a Escritura está dizendo é que todos são criação de Deus. Mas Ele quer receber todos como filho. E para isso a gente precisa conhecer sobre Jesus. E por isso que em muitos dos nossos estudos a gente fala sobre Jesus. A gente fala sobre um seguidor, sobre ser um discípulo de Jesus. Porque é quando a gente se relaciona em Jesus que a gente se torna um filho desse Criador. Amém. E é isso que nós queremos aqui. Nós queremos te ajudar a conhecer esse Criador através de Jesus. Amém? Amém? Então a gente está começando falando, né, nesse sentido sobre o Alfa, o Deus que existe desde o começo. Mas o ponto central é que desde que Ele começou tudo, Ele queria se relacionar com a gente. Ele estava lá no céu, Ele já tinha lá o Pai, o Filho já se relacionava. Ele criou o mundo, né, e depois Ele criou a terra, com os animais, com os seres vivos, com o céu, separando dia e noite, e Ele colocou o ser humano na terra, como aqueles que deveriam refletir o caráter de Deus, que representassem, né, o seu governo sobre a terra. Mas depois parece que dá tudo errado. Se você conhece um pouco ali do Gênesis, Adão e Eva, eles traem a confiança de Deus. E aí, depois disso, parece que é a ladeira abaixo, né? Se você vai lendo lá no Antigo Testamento, surge Caim e Abel, Caim mata seu irmão Abel por inveja, os humanos começam a construir reinos, né, de mais violência, de mais corrupção. E aí, Deus, depois de um tempo, Ele manda o dilúvio, né? O dilúvio para tentar limpar a terra. E aí Ele separa Noé e a sua família. E qual que é a primeira coisa que Noé faz? Vocês lembram quando ele sai da arca? Faz vinho e fica bêbado de novo. Exatamente. E aí quando tudo parece que vai dar certo, tudo dá errado de novo, né? Mas o ponto central é que, embora os homens falhem, e nós falhamos constantemente, Deus vez após vez, Ele dá uma chance de continuar. E esse retiro é uma chance para você se conectar com Deus. Amém. Talvez você já seja um discípulo, já esteja aqui há muito tempo, mas talvez você precise se conectar com Deus de novo. Talvez você está distante de Deus, talvez você participe de todas as coisas, mas você já não sabe mais quem é esse Deus que te criou e te chama de filho. Mas o ponto é que sempre existe a chance de recomeçar com Deus. Deus é um Deus de novos começos. Sempre. Porque assim como a criação precisa de um Criador, o pecador precisa de um Salvador. Então não importa de onde você está vindo, não importa onde você está hoje, não importa como você está se sentindo nos últimos tempos, depois da pandemia, né? Graças a Deus a gente está aqui sem máscara, né? Mas a pandemia deixou sequelas em nós, deixou traumas em nós. Sempre é possível começar de novo com Deus. Amém. Então, que esse retiro seja um novo começo para você. Deus é esse Deus que criou todas as coisas, Ele é o Alfa, Ele é o antes de tudo. Mas Ele também criou você e Ele quer se relacionar com você. Amém? E eu queria encerrar com uma escritura de Salmo 90, versículo 2, que fala assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Amém? Então que a gente possa aproveitar esse retiro, pense nessas coisas e se conecte com o Alfa. Amém? Amém.